Glórias, exaltado, enaltecido, louvado seja para todo sempre aquele que é a água da vida, ele é a árvore da vida. Ele que é a brilhante estrela da manhã, a consolação de Israel, ele que é a estrela de Davi, a glória do Senhor, ele que é a geração de Davi, Jesus Cristo de Nazaré, a quem nós rendemos toda a honra, toda a glória, o nosso único Deus, o nosso único Senhor, o nosso único Salvador. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, e você pode nos acompanhar em nossas ministrações, nos seguindo, inclusive nas nossas plataformas digitais. Nós temos o nosso endereço no Instagram, que é Palavra Poderosa, Antônio Oliveira. O nosso contato e também o WhatsApp é mais 258 84 567 6067. É sempre um grande prazer estarmos juntos para estudo da palavra do nosso Deus. E nesse momento nós vamos estudar na aula de 263. Aula 263, Palavra Poderosa. Estamos ministrando sobre o tema Libertação Financeira na sua 5ª edição e dentro de uma abordagem prepare-se para receber más notícias. Já vimos em aulas anteriores, sobre esse assunto e agora nós vamos continuar. O que nós vimos nas aulas anteriores? A todo tempo pessoas tentam nos induzir em um mundo de fantasia, em uma vida subjetiva, em um ilusionismo frenético, em uma matrix, oferecendo aí paliativos, oferecendo alternativas temporárias, enganos, entretenimentos, E assim, amados, nós conhecemos em nossos dias a arte da transformação humana, Como nós falávamos na ministração passada, e veja como Satanás tenta copiar tudo o que o nosso Deus faz. Paulo, o apóstolo, nos deixou registrado em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Então nós vimos essas coisas aqui na aula passada. Agora nós veremos e continuaremos o seguinte: dessa forma, Satanás, ele escolhe os seus instrumentos para realçar os seus feitos demoníacos. Outra condição que nós percebemos também, podemos citar, a feira dos videogames. Essa feira foi realizada ali na cidade de São Paulo, Novembro de 2018, por exemplo, tivemos essa feira lá, de que outra forma a pessoa pode tornar herói, como o de apertar de um botão. Então, queridos, a era virtual possibilita ao operador ações que na realidade seria reprovável, como, por exemplo, dirigir um carro, uma viatura a 400 km por hora, ou exterminar pessoas com um fuzil AR-15 ou um fuzil AK-47, ou então causar qualquer outro tipo de terrorismo. A virtualidade permite essas coisas. No livro A Vida Secreta das Adolescentes Americanas, esse livro revela que uma pesquisa feita entre adolescentes americanas na faixa etária de 13 a 18 anos, veja bem, 73% delas usam as mídias sociais de 11 a 12 horas por dia. Veja bem. Então veja que, além da era dos games e possibilidade de ver filmes e todo tipo de entretenimento, tem afastado as pessoas de viver a realidade, a ponto de não saberem mais a diferença entre o que é real e o que não é. E com um grande pesar, amados, é que eu informo que muitos pais têm introduzido seus filhos
neste mundo maravilhoso da Matrix, da fantasia, colocando no controle da situação, infelizmente. E aí, transformando a realidade em ficção. Queridos, as possibilidades neste campo são praticamente infinitas. É com muito pesar que nós relatamos muitos pais irresponsáveis na nossa sociedade cedendo capricho e mimos dos seus filhos e até negociando e permitindo só porque, por exemplo, o filho foi bem na escola, tirou boas notas ou alcançou qualquer outro objetivo. Amados, esse tipo de premiação nós fazemos com animais, quando estamos adestrando animais. Com seres humanos, alcançar metas e objetivos não passa de obrigação, não tem que premiar. Há casos em que, quando o filho não tem as suas vontades satisfeitas, vamos aqui pegar um exemplo, né? Não permitir passeios, não permitir lanchonetes, festas de amigos, ou fazer festa do seu aniversário, quando alguns pais tentam não permitir essas coisas, não comprar roupas de marca, ou tênis de marca, ou brinquedos, ou qualquer tipo de objeto, ou de eletrônicos, ou qualquer viagem, então alguns filhos fazem birras, fazem bico, choram, ficam tristes, discutem, chantageiam, manipulam, ficam de mal e outros comportamentos reprováveis. E o que é pior, os pais que naturalmente são autoridades acabam cedendo às pressões e fazem todo tipo de esforço possível e até o que não deve fazer. Por exemplo, chegam a tomar dinheiro emprestado, chegam a usar cartão de crédito, compra a crédito, a prazo, para ceder caprichos dos seus filhos. Certa feita, um filho de 16 anos disse à sua mãe: "Mãe, eu vou sair com os meus amigos, nós vamos aí a uma festa, e olha, eu só vou voltar para casa lá para 1h da manhã. Então eu durmo na casa do meu amigo." A mãe firmemente respondeu: "Não vai não." E ela obteve a seguinte resposta do seu filho: "Tá bom, só faltam 2 anos." Então a mãe perguntou: "Para quê, meu filho?" Ele prontamente respondeu: "Para eu atingir a minha maioridade. E assim eu vou ser livre." O que a mãe disse em torno disso? Diante dessa colocação, a mãe disse o seguinte: firmemente ela disse: "Não mude nada. Não importa a idade, enquanto você estiver embaixo do meu teto e eu estiver pagando as contas, aqui quem manda sou eu. As regras continuam sendo minhas." Então, amados, nós não podemos perder esse parâmetro que nós somos pais, não somos amigos dos nossos filhos. Há pais que, por conta de tornar seus filhos felizes e não permitir que eles sofram, impede que eles caminhem na realidade e assim fazem todo o esforço para conduzi-los à artificialidade, à fantasia, no faz de conta, no virtual, no artificial. Já falamos 2 condições, agora nós vamos falar a terceira. Emmanuel declara que tudo isso que está passando, ele sabe que é o Senhor que está fazendo. Emmanuel, sendo israelita, ele cria em um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Em todos os acontecimentos tem a mão de Deus. Amados,
E é exatamente esta consciência de que até a dor, até a angústia e o sofrimento procede de Deus, de um Deus soberano, o Deus dos israelitas, sempre tiveram a exemplo do que temos revelado em diversos salmos. Quem acreditava em destino, quem acreditava em sorte ou outros ocultismos, eram os povos pagãos. Há um Deus soberano que controla a história. E assim Emã se expressa no versículo 6. Nós estamos falando do Salmo 88. Versículo 6. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Versículo 7. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abatestes com todas as tuas ondas. Versículo 8. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. E no versículo 9. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Amados, o grande problema no meio do povo evangélico é que há a seguinte convicção: se for bom, é de Deus. Mas se for ruim, é do diabo. Quanta ignorância! E o grande problema com isso é que a gente não aprende a sofrer. Na hora em que vem o sofrimento, na hora que vem a dor, a angústia, a gente diz: não aceito. Declaro, determino que esse sofrimento vai embora. Não permito isso na minha vida. Eu sou filho de Deus, eu sou vitorioso, sou mais do que vencedor, sou herdeiro das promessas, ando em vitória, ando em conquistas. Repreendo agora todo o sofrimento em nome de Jesus. Olha o que nós aprendemos. Nós não vemos ninguém na Bíblia fazendo isso. Este sofrimento de Emã, não temos a revelação de ter sido por qualquer pecado específico que ele tem ali cometido, não temos essa informação, como por exemplo no Salmo 32, ou quem sabe no Salmo 51, que são salmos de lamento e de penitência, em que Davi declara o seu sofrimento em razão de pecado que ele havia cometido, não é? Ali tinha uma causa específica, amados, diferentemente do Salmo 88, em que em nenhum momento Emã apresenta consciência, ou remorso, ou arrependimento, ou tristeza de pecado. Ao contrário, ele está perguntando a Deus: por que tudo isso está acontecendo? Por que tudo isso está acontecendo comigo, Senhor? Entenda, amados, que às vezes o crente sofre e nem sempre é porque ele tenha cometido um pecado específico. Veja aí o caso de Jó, por exemplo. Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Paramos por aqui. Na próxima aula nós daremos continuidade a partir desse momento. Eu creio que o Espírito Santo está te conduzindo em vitória no entendimento dessa palavra. Deus abençoe grandemente. Até a próxima. Em nome de Jesus Cristo.